Olá, eu sou o professor Paulo Darnes do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Neste vídeo nós vamos começar a estudar algumas ferramentas de projeto que vocês já conheciam de controle contínuo, certo? Nós vamos mostrar que essas técnicas de controle que vocês já conhecem também podem ser aplicadas em sistemas discretos com algumas pequenas diferenças. Bom, vocês lembrem que para saber o erro em regime permanente para um sistema, para uma entrada integral, rampa ou parábola, o primeiro passo que nós fizemos em controle contínuo foi definir o tipo de sistema, onde o tipo de sistema podia ser 0, 1, 2 ou até um de maior ordem, dependendo do número de integradores que eu tenho na minha função de transferência. Lembrando que para sistemas contínuos, integradores são polos na origem. Então um sistema tipo 0 não tem nenhum integrador. Um sistema tipo 1 tem um polo na origem. Um sistema tipo 2 tem 2 polos na origem e assim por diante. Nós podemos aplicar essa mesma classificação para sistemas discretos. A diferença é que integrador em sistemas discretos é um sistema que tem um polo na posição 1. Lembrando que a posição 0 no meu plano S é mapeado na posição 1 no meu plano Z. Então, se o meu sistema não tiver nenhum polo em 1, ele é tipo 0. Se tiver um polo em 1, tipo 1. 2 polos na posição 1, tipo 2 e assim sucessivamente. Então nós temos uma analogia direta aí, certo? Dependendo do número de integradores, eu vou classificar aí meu sistema. Em sistemas contínuos, nós calculávamos o coeficiente de posição, o coeficiente de velocidade e o coeficiente de aceleração, para depois calcular os respectivos erros. Lembrando então que no cálculo do coeficiente de posição é o limite de S tendendo a 0 da minha função de transferência em malha aberta. Para o KV é o limite de S tendendo a 0 de S vezes a função de transferência em malha aberta. E para o coeficiente de aceleração é o limite de S tendendo a 0 de S ao quadrado vezes a minha função de transferência em malha aberta. Uma vez que nós calculamos aí o KP, o KV e o KA, nós sabemos que um sistema tipo 0, para uma entrada integral, o seu erro é 1 sobre 1 mais KP. Para a entrada rampa e parábola, esse erro vai tender a infinito, certo? Meu sistema tipo 0 não consegue seguir uma rampa e uma parábola. Já para um sistema tipo 1, que tem pelo menos um integrador, o seu erro à entrada integral vai ser 0. Já para a entrada rampa vai ser 1 sobre KV e vai ser infinito para uma entrada parabólica. Um sistema tipo 2, para a entrada integral vai ter também erro 0. Para a entrada rampa também vai ter erro 0. E vai ter um erro de 1 sobre KA para uma entrada parabólica. Para um sistema discreto, como o nosso integrador não é um polo em 0, mas sim um polo em 1, então a nossa forma de calcular o KP, o KV e o KA é um pouquinho diferente, certo? Então o KP é o limite de Z tendendo a 1 da minha função de transferência em malha aberta. O KV é 1 sobre T do limite de Z tendendo a 1 de Z menos 1 vezes a minha função de transferência em malha aberta. E por último, o KA, 1 sobre T ao quadrado, do limite de Z tendendo a 1, de Z menos 1 ao quadrado, vezes a minha função de transferência em malha aberta. Então notem que esse cálculo é similar, mas é um pouco diferente. Por quê? Porque o meu integrador, que está mapeado em 0 no sistema contínuo, no sistema discreto ele está mapeado em 1. Daí a nossa diferença nesse cálculo. Uma vez que eu calculei o KP, o KV e o KA, eu posso vir aqui nessa tabela, que é idêntica agora à tabela do sistema contínuo, certo? E calcular aí os erros no meu sistema tipo 0, tipo 1 e tipo 2 para as entradas degrau
rampa e parábola, certo? Então, isso aí só varia um pouco como eu calculei o KP, o KV e o KA, mas uma vez que eu tenho esses valores, eu posso aplicar nessa tabela exatamente como eu apliquei para o sistema contínuo. Bom, vamos ver um exemplo então. Eu tenho aqui então um sistema tipo 0, uma equação aí de segunda ordem que é tipo 0, porque ela não tem nenhum integrador em 0, certo? Um ganho na realimentação igual a 2. Então, quando eu calculo aqui o KP desse sistema, eu chego ele igual a 1. Aplicando esse valor para calcular o erro de posição, eu vou chegar em meio. Para esse sistema tipo 0, se eu calcular o KV, eu vou chegar no KV igual a 0. Como o erro é inverso do KV, eu vou chegar num erro de velocidade igual a infinito. Bom, apliquei ali a discretização no meu sistema contínuo, cheguei numa equação também de segunda ordem para o sistema discreto, mas notem que o processo de discretização inseriu um zero na minha função de transferência. A minha realimentação também tem ganho 2. Se eu aplicar então a fórmula do cálculo do KP, eu vou chegar também em 1. Automaticamente o erro de posição também vai ser 0,5. Aplicando aí o cálculo do KV, eu vou chegar num KV também de 0. Automaticamente o erro de velocidade vai ser infinito. Vamos ver como fica isso graficamente, certo? Então aqui nós vemos um gráfico da resposta ao degrau, né? Então, como é um sistema tipo 0, notem que após o degrau, tanto o sistema contínuo que está em azul, quanto o sistema discreto que está na curva em verde, vocês vejam que o discreto vai dando passos em degrau ali, num período de 1 segundo, após passar ali um transitório, o sistema fica estável, no valor de 0,5. Notem que a diferença de 1 para 0,5 é 0,5, que foi o erro de posição que nós calculamos. Já se eu aplicar uma rampa na entrada desse sistema, notem que tanto o meu sistema contínuo quanto o sistema discreto, o erro vai aumentando cada vez mais, certo? Esse sistema não consegue seguir uma rampa. Então, meu erro vai tender a infinito. Bom, vamos inserir agora um integrador nesse meu sistema. Então agora a minha função de transferência será de terceira ordem. Coloquei um ganho na realimentação igual a 1. A hora que eu calcular então o KP para o sistema contínuo, eu vou chegar a infinito. 1 sobre 1 mais infinito vai dar 0. Então meu erro de posição será 0. Calculando o KV desse sistema, eu vou chegar num KV igual a meio. O inverso de meio é 2, então o meu erro de velocidade vai ser igual a 2. Bom, discretizei, né, essa minha planta de terceira ordem, obtive também uma planta de terceira ordem, ganho da realimentação igual a 1. Quando eu calcular aí o KP, eu vou chegar num KP também infinito, automaticamente num erro de posição 0. Já para o KV, vou chegar no mesmo 0,5 e também com erro de posição igual a 0. Então notem que meu sistema contínuo e discreto vão ter os mesmos erros em regime permanente. Vamos ver como que fica isso graficamente, né? Agora, quando eu aplico aqui um degrau, notem então que tanto o meu sistema contínuo quanto discreto, eles oscilam um pouco e tendem para a estabilidade em 1. Ou seja, eu coloquei um degrau unitário e a minha saída estabilizou em 1, erro nulo. Agora, para a rampa, notem que eu apliquei então uma rampa unitária, tanto o meu sistema contínuo quanto o sistema discreto, eles estão tentando acompanhar a rampa, né? Essas duas curvas vão em paralelo, ou seja, a minha saída ela fica com um erro constante em relação à entrada. Esse erro nunca vai ser zerado, mas também não vai aumentar, certo? É um erro que vai ficar estável, porque os dois sistemas, a minha entrada e minha saída, essas duas curvas, passado o transitório inicial, elas vão em paralelo. Bom, então essa ferramenta aí de erro em regime permanente, nós podemos então usar para calcular o ganho do meu sistema, ou para inserir ou não um integrador nesse meu sistema, de tal forma que eu obtenha um erro em regime desejado. Vamos agora ver uma outra ferramenta que vocês já também conhecem de sistema contínuo, que é o lugar das raízes, certo? Então nós também podemos usar o lugar das raízes
para definir um ganho do meu sistema, para que ele atenda um dado amortecimento e uma dada frequência natural de resposta. Bom, então se eu tenho uma função de transferência que tem um numerador e um denominador, então notem que esse meu sistema está realimentado com um ganho K. A minha função de transferência desse diagrama em malha fechada, vocês já estão habituados a fazer, né? Nos cursos de controle clássico. Então essa função é GS sobre 1 mais K GS. Bom, se eu substituir o GS pela sua definição, numerador, denominador, e trabalhar um pouco mais essa equação, eu vou chegar então que a minha função de transferência é igual ao numerador da minha função em malha aberta sobre o denominador mais K vezes o numerador da minha função em malha aberta. Então notem ali que a minha equação característica agora ela é o denominador da minha função em malha aberta mais K vezes o numerador da minha função em malha aberta. Notem que se o K for igual a zero, meu sistema está em malha aberta. Automaticamente o meu denominador é o próprio denominador do sistema em malha aberta. Conforme eu aumento o valor de K, vocês lembrem que os meus polos tendem para um numerador. Porque conforme eu vou aumentando o ganho K, a influência do numerador do sistema em malha aberta no meu sistema em malha fechada vai ficando maior. Dependendo aí então do grau relativo entre o numerador e o denominador, alguns polos vão tender para o valor dos zeros e outros polos vão tender para infinito. De tal forma que esses polos que tendem a infinito, eles vão sempre se afastar de forma simétrica. Bom, aqui nós temos nosso sistema discreto. A sua equação em malha fechada é idêntica, certo? A diferença é que como nós temos que primeiro fazer o produto ali entre o zero ordem Rho com a minha função da planta primeiro para depois discretizar, né? Se eu também fizer o mesmo artifício que eu fiz no slide anterior, eu vou chegar aqui, essa função de transferência, ela é igual ao numerador do meu sistema em malha aberta, dividido pelo denominador, mais K vezes o numerador do sistema em malha aberta. A mesma equação anterior, certo? Só que agora no domínio de Z. De novo, se o K for zero, meu sistema está em malha aberta, ou seja, a minha equação característica é simplesmente a equação de característica do sistema em malha aberta. Conforme eu vou aumentando o K, eu vou aumentando a influência do numerador sobre a equação característica do meu sistema em malha fechada. Novamente, dependendo do grau relativo, né, alguns polos vão tender para os zeros, os polos que sobrarem vão tender para infinito. Então é importante notar, né, que nessa análise do lugar das raízes, nós estamos analisando somente a equação característica do sistema em malha fechada, tomando como base a equação característica do sistema em malha aberta. Vamos ver então alguns exemplos gráficos aí, certo? Primeiro, um sistema tipo zero aí, de segunda ordem. Então note que meu sistema contínuo tem um polo em -1 e um polo em -2. Então esses meus dois polos, conforme eu aumento o ganho, eles vão se encontrar mais ou menos em 1,5. Depois eles vão tender a se afastar para mais ou menos infinito. Note que esse sistema, por maior que seja o ganho, ele nunca fica instável, certo? Porque essa curva ela vai paralela ao eixo imaginário. Ela nunca vai passar para o lado direito do plano S. Se aumentar demais o ganho, ele pode oscilar demais, né? Mas nunca vai ficar instável. Já o sistema discreto, lembre que o sistema é estável se os polos estão dentro do círculo unitário. Então aqui, os meus polos do sistema contínuo estão mapeados nessas duas posições, que deve ser em torno ali de 0,15, 0,3, mais ou menos, né? Esses dois polos, conforme nós aumentamos os ganhos, eles vão tendendo a um valor idêntico, eles se juntam e depois eles se afastam. Mas note que agora eles não se afastam mais numa reta, né? Eles se afastam numa curva ali que forma quase um círculo, né? Eles se juntam novamente no lado oposto. Um dos polos vai tender para o zero, que é um zero de amostragem, certo? Ele não é um zero que existia lá no sistema contínuo. O outro vai tender para menos infinito. E notem que esse segundo polo ele vai sair do círculo unitário.
Ou seja, o nosso sistema contínuo, por mais que aumentasse o ganho, ele nunca ficaria instável. Já o meu sistema discreto equivalente, se eu aumentar demais o ganho, ele pode ficar instável. Isso por quê? Porque um dos polos vai sair do ciclo unitário. Bom, aqui eu já posso concluir de antemão uma coisa. O meu grau relativo de uma planta discretizada geralmente vai ser sempre 1, certo? Então eu sempre vou ter um polo que vai tender para infinito. Então meu sistema discreto, se eu aumentar demais o ganho, ele sempre pode ficar instável. Bom, vamos ver aqui um segundo sistema contínuo, ainda é um sistema tipo 0, mas eu inseri aqui um 0 na minha função de transferência, certo? Então note que novamente os meus dois polos eles se encontram no eixo real, depois se afastam aí formando quase um círculo, né? Se encontram novamente no eixo real, um dos polos tende para o zero, o outro tende para menos infinito. Mas novamente, esse sistema aqui nunca vai ficar instável, certo? Por mais que eu aumente o ganho, os meus polos nunca passarão para o lado direito do plano S. Vamos discretizar essa função. Chegamos aí a uma nova função, certo? Discretizada. Agora, esse zero que eu tenho nessa função de transferência é um zero estrutural. Então, notem que de forma parecida, os meus dois polos se encontram no eixo real, se afastam ali formando algo parecido com um círculo, se encontram novamente. Um dos polos vai tender para o valor do zero, o outro polo vai tender para menos infinito. E notem que esse polo vai sair do círculo unitário. Então, novamente, um sistema que o equivalente contínuo nunca ficava instável, o sistema discreto pode ficar instável. Um terceiro sistema agora, tipo 1. Temos aí então 3 polos, sendo que um está na origem, um polo em 0, um em 1 e um em 2. Então, novamente, dois dos polos se encontram, tendem para mais ou menos infinito, num ângulo, uma reta ali que tem um ângulo de 120 graus. O terceiro polo tende para menos infinito sobre o eixo dos reais. Nota então que esse sistema, se eu aumentar demais o ganho, ele vai ficar instável, certo? Porque eu tenho um par de polos que vai passar para o lado direito do plano S. O nosso sistema discreto equivalente, então é um sistema de terceira ordem. Note então que nós temos dois zeros, esses dois zeros são de amostragem, inseridos aí pelo processo de amostragem. Então eu tenho 3 polos, sendo que um polo está na posição 1, o que era de se esperar, porque o meu sistema contínuo tinha um integrador em 0, esse 0 é mapeado em 1 aqui no meu sistema discreto. Então notem então que dois desses polos se encontram e tendem aí, se encontram e tendem a se afastar de forma simétrica numa curva, certo? O terceiro polo ele vai tender para um dos zeros. Um dos zeros não está aqui nesse meu gráfico, certo? Ele ficou fora. Mas esse meu sistema vai ficar instável, certo? Se eu aumentar demais o ganho. Agora, mais um sistema tipo 1, mas também com um zero. Então, de novo, aí algo meio parecido, certo? Dois dos polos se encontram, tendem para mais ou menos infinito. O terceiro polo tende para um zero. E, de novo, esse sistema aqui nunca vai ficar instável, certo? Porque essas duas curvas estão se afastando de forma paralela aí ao eixo imaginário. Elas nunca vão cruzar, esses dois polos que estão se afastando, nunca vão cruzar para o lado direito. Vamos amostrar esse sistema. Novamente eu tenho dois zeros. Agora, um dos zeros é de amostragem, o outro zero é estrutural. Sistema de terceira ordem. Os meus polos, um polo está em 1, os outros dois estão sobre o eixo real. De novo, dois polos se atraem. Um dos polos tende para 0. Esses dois polos que se atraem, eles se afastam ali numa curva, né? E note que eles vão sair do meu círculo unitário. Então esse meu sistema fica instável. Novamente, um sistema contínuo que nunca fica instável, o seu sistema discreto equivalente pode ficar instável dependendo do ganho. Bom pessoal, nós vamos então encerrar esse vídeo. Nós apresentamos então duas ferramentas que vocês já conheciam para sistemas contínuos, que vocês estudaram nos cursos de controle clássico, que podem ser aplicadas de forma similar em sistema discreto. Não idêntico, porque o sistema discreto tem as suas peculiaridades,
Mas são duas ferramentas bem parecidas que vocês podem adaptar para os nossos sistemas discretos. Novamente, eu espero que esse vídeo seja útil em seu estudo.